A busca por Nancy Guthrie acaba de atingir um marco emocionante que certamente o deixará perplexo. Enquanto outros analisam vídeos antigos, nós estamos descobrindo 3 vídeos vitais que vazaram recentemente na internet, reescrevendo toda a cronologia daquela noite trágica. Devemos começar com a gravação da entrada que a ABC News descobriu recentemente, pois ela destrói completamente a teoria de que Nancy enfrentou um criminoso sozinho. Nesse vídeo, gravado por volta de 1h45 da manhã, vemos uma silhueta escura completamente imóvel perto da cerca que delimita a propriedade. Essa pessoa não está simplesmente passando por ali. Ela está segurando um objeto que brilha nas sombras. Possivelmente um transmissor ou um bloqueador de sinal. O que é alarmante é a sincronia. Essa silhueta permanece parada na entrada exatamente no segundo em que a lente da varanda na entrada principal de Nova York é fisicamente desativada. Isso implica um elevado grau de sincronização entre os especialistas. Enquanto o principal agressor ocupava os degraus, este sentinela verificava se o perímetro permanecia seguro. Este vídeo de entrada fornece a prova concreta inicial da atuação de uma unidade fantasma. Os detetives estão investigando se este indivíduo era o agente que monitorava o scanner de frequência para detectar qualquer reação da polícia. Se você observar a postura deles, verá que parece estratégica, como se estivessem prontos para correr sem hesitar. Nunca se tratou de uma invasão aleatória. Tratava-se de uma operação de resgate de nível militar, que exigia um sentinela no acesso principal e um técnico especializado em portas. No entanto, a narrativa torna-se cada vez mais perturbadora quando analisamos o vídeo sem máscara que um transeunte publicou recentemente no Twitter. A apenas 2 ruas da entrada, a lente de um celular em um beco registrou um homem caminhando sem qualquer máscara facial. Ele parece tranquilo, talvez até informal demais para alguém circulando por uma área suburbana às 2 da manhã. Quando você coloca a silhueta desse homem sem camisa ao lado da pessoa do vídeo de entrada, a estatura e as roupas formam um paralelo quase perfeito. Será que o sentinela se sentiu seguro o suficiente para descartar o disfarce assim que saiu da área diretamente pertencente a Nova York? Isso nos leva ao desenvolvimento científico urgente que recentemente ganhou destaque na mídia apenas 5 horas antes. O comandante do condado de Puma, Chris Nanos, revelou um obstáculo monumental. O material genético recuperado no local e na luva escura descoberta, a 3 quilômetros de distância, contém amostras misturadas. Isso indica que inúmeras assinaturas genéticas estão se cruzando, tornando quase impossível para a instalação identificar um único perpetrador. Essa revelação genética combinada valida o que o vídeo comunica. Vários indivíduos participaram da luta naquelas escadas. Atualmente, a instalação luta para desvendar esses marcadores orgânicos, um procedimento que, segundo Nanos, pode levar semanas ou até meses. Estamos testemunhando um desastre científico em que os perpetradores podem ter depositado propositalmente resíduos emaranhados para confundir a investigação. Enquanto as equipes científicas se esforçam para desvendar as amostras genéticas misturadas, devemos examinar a evolução mais volátil das últimas horas, a correlação entre a gravação de rua e o súbito avanço na investigação de Luke Daly. Este vídeo, publicado inicialmente por um criador de conteúdo regional
que avaliava uma câmera infravermelha para veículos, mostra um Range Rover metálico saindo em alta velocidade das Montanhas Catalina por volta das 2h15 da manhã. Mas aqui está a surpresa. Nessa gravação, enquanto o carro faz uma curva, é possível notar claramente uma silhueta vestindo um moletom escuro surgindo da folhagem e entrando pela porta do passageiro. Isso coincide exatamente com o momento em que o pulso eletrônico de Nova York, monitorado por seu implante, começou a se deslocar para longe de sua residência. O motivo pelo qual este assunto domina os noticiários atualmente é a recente apreensão de um Range Rover metálico durante uma intensa operação tática em uma propriedade ligada a Lukedale Alley. Um criminoso fichado com um histórico que intriga profundamente os detetives. Embora a delegacia do condado não o tenha formalmente classificado como alvo do sequestro, a coincidência entre os eventos permanece inegável. Ao comparar o carro visto na gravação de rua com o adquirido para análise, as semelhanças em relação às rodas personalizadas e ao bagageiro de teto permanecem assustadoramente consistentes. Daley era o operador do veículo de fuga, ou o carro dele foi usado pela equipe que vimos no vídeo de abertura? Isso nos leva diretamente ao detalhe do membro esquerdo que detetives civis e pesquisadores independentes como Steve Fisher estão enfatizando atualmente. Se você voltar e observar o vídeo gravado disfarçadamente nas escadarias de Nova York e, em seguida, observar o homem sem máscara na publicação do Twitter, existe uma característica corporal bastante distinta. O membro esquerdo permanece praticamente imóvel. Ele não oscila naturalmente ao longo da passada. Isso indica um trauma persistente ou um defeito neurológico. Agora, examine o histórico das figuras analisadas dentro desta hipótese de golpe calculado. Existe algum caso documentado de alguma doença que se enquadre nessa limitação? Isso não é mera especulação. Representa um salto analítico que poderia reduzir a lista de alvos de centenas para apenas alguns. No entanto, à medida que esses indícios se acumulam, o atrito entre o FBI e o comandante Chris Nanos está chegando a um ponto crítico. Poucas horas antes foi divulgado que agentes federais estão irritados com a forma como os dados do scanner de frequência foram gerenciados. Ao anunciar publicamente que as autoridades estavam monitorando o implante de NY, Nanos possivelmente alertou os sequestradores sobre a única linha de comunicação eletrônica que possuíam. Após essa transmissão, a frequência permaneceu completamente silenciosa. Atualmente vivemos uma fase sombria, em que o equipamento destinado ao resgate de Nancy tornou-se obsoleto, visto que a unidade fantasma agora sabe exatamente como ocultá-la. Além disso, um elemento adicional da gravação de rua continua a causar arrepios em todos nós. Enquanto o Range Rover acelera por um breve instante, a iluminação da cabine pisca intensamente. Alguns especialistas argumentam que é possível detectar a silhueta de uma pessoa adicional no banco traseiro, e não apenas do motorista e da pessoa que entrou no veículo. Supondo que Nancy estivesse naquele veículo por volta das 2h15 da manhã, ela estava sendo realocada por no mínimo 2, possivelmente 3 cúmplices. Isso não foi uma ação por conveniência. Tratava-se de uma manobra tática que exigia observadores, sentinelas e um motorista. O nível de preparação observado nesses 3 vídeos divulgados indica que quem sequestrou Nancy Guthrie
Sabia exatamente como contornar as barreiras, evitar as câmeras principais e permanecer imóvel no asfalto para uma fuga perfeita. Enquanto o processo eletrônico de fuga avança, uma nova e profundamente perturbadora controvérsia surge no âmbito das buscas físicas. A proibição abrupta da organização mexicana de busca, Madres Buscadoras Sonora. Essa coalizão de mães buscadoras, reconhecida mundialmente e responsável pela recuperação de milhares de pessoas desaparecidas, viajou do México até Tucson exclusivamente para ajudar nas buscas por Nancy. Eles foram vistos anteriormente nas encostas das Montanhas Catalina, inspecionando canos de drenagem e vasculhando a vegetação árida que margeia a propriedade de Nova York. No entanto, em uma manobra deplorável que gerou indignação entre os civis que colaboravam com a operação, o gabinete do xerife do condado de Puma obstruiu formalmente seus esforços, alegando a ausência de autorizações apropriadas para uma varredura organizada. Por que interromper um grupo que ostenta uma taxa de sucesso tão expressiva quando cada momento importa? Essa barreira de recuperação apenas amplificou a hipótese volátil de uma conspiração interna. Se você analisar novamente o vídeo de entrada e os trechos sem censura do Twitter, perceberá como os criminosos driblaram todas as câmeras de vigilância principais, exceto aquela que eles mesmos desmontaram. Atravessar um bairro restrito como o Parque Nacional Catalina Foothills sem ser detectado a 1h45 da manhã exige mais do que mera sorte. Isso exige um esquema. Pesquisadores independentes estão questionando: será que uma fonte interna forneceu a esses indivíduos uma planta da propriedade de Nova York, juntamente com os pontos cegos de segurança do loteamento? A família Guthrie foi supostamente absolvida de envolvimento, mas isso não exclui a possibilidade de um colega ou figura com acesso a documentos corporativos de Nova York ter participado do processo enquanto ela atuava como executiva reguladora. O dever de um diretor de supervisão envolve zelar por sigilo, e esses mesmos segredos podem ser o motivo exato pelo qual ela foi perseguida com absoluta precisão. Não se tratava de uma residência qualquer para ser atacada. Representava uma ofensiva clínica. A sincronização entre o sentinela na entrada e o técnico na portaria implica que eles haviam ensaiado essa manobra por dias, possivelmente até semanas. Para complicar ainda mais o mistério, chegou recentemente um relatório genético contraditório da clínica particular na Flórida. O comandante Chris Nanos enfrentou críticas por encaminhar materiais para este local de testes civis em vez da instalação central do FBI em Quantico, mas ele afirma que isso representa o protocolo padrão. No entanto, a consequência é um atraso catastrófico. Como o material genético está entrelaçado, isso implica que ocorreu um conflito físico brutal. Um evento no qual os resíduos orgânicos de Nancy e de seus agressores se tornaram inseparáveis. Se os voluntários mexicanos forem impedidos de acessar as zonas de recuperação e o material genético permanecer preso em um impasse de testes combinados, estaremos desperdiçando o período mais crucial para recuperá-la? A irritação em Tucson continua palpável. Embora o comandante justifique suas exigências de licenciamento, o cronograma ultrapassa o limite de 3 semanas. A hipótese da conspiração interna deixou de ser mera fofoca. Ela se apresenta como uma dedução racional ancorada na maneira magistral como os perpetradores se moveram na escuridão.
Se não contavam com o auxílio de uma fonte interna, como sabiam exatamente quando a patrulha comunitária fazia as rondas? Cada segmento de vídeo, da entrada até a rua, apresenta uma narrativa idêntica. Nancy Guthrie foi vítima de um ataque sincronizado especializado e as mesmas pessoas que tentavam resgatá-la receberam ordens para recuar. A investigação toma um rumo significativamente mais sombrio à medida que analisamos a cronologia exata dos segundos finais de Nova York naquela residência, em particular, o enigma do pulso às 2h28 da manhã. Como já estabelecemos, o implante de Nova York estava sendo rastreado por meio de uma transmissão eletrônica. Uma transmissão que deveria ter servido como seu sinal de resgate. No entanto, precisamente às 2h28 da manhã, essa frequência não apenas enfraqueceu, como desapareceu. Isso ocorreu quase 40 minutos após a desativação da lente de entrada principal. O que aconteceu durante esses 40 minutos? Ao analisar a gravação de rua feita pelo criador local, a cronologia revela um paralelo aterrador. O Range Rover metálico é visto acelerando para fora momentos antes da interrupção permanente da transmissão. Isso sugere que a unidade fantasma não apenas a sequestrou, mas chegou equipada para eliminar sua assinatura eletrônica assim que acessasse a rodovia principal. Isso nos leva a um elemento anatômico que está sendo analisado por milhares de investigadores civis e analistas comportamentais especializados. Detalhe do trauma no membro esquerdo. Se você analisar o vídeo sem máscara divulgado no Twitter e compará-lo com o agressor disfarçado na escadaria, perceberá uma rigidez anormal bastante nítida na forma como a figura se move. Seu membro esquerdo permanece quase totalmente paralisado, enquanto seu membro direito oscila organicamente para estabilizar sua passada. Isso nunca é mera coincidência. No âmbito da análise comportamental, isso é reconhecido como uma característica marcante. Implica uma operação prévia, um trauma neurológico ou uma doença persistente que o perpetrador não conseguiu ocultar, nem mesmo sob o véu das sombras. Seria plausível que esse detalhe do membro esquerdo servisse como um elo com um suspeito específico que já consta no banco de dados? Detetives examinam secretamente históricos de saúde e registros de acidentes de trabalho em todo o distrito de Tucson, buscando qualquer pessoa com uma deficiência permanente na parte superior do tronco que corresponda a essa mobilidade. Esse elemento se mostra muito mais crítico do que um disfarce ou um moletom, já que um trauma anatômico não pode ser descartado em uma lixeira. Ele permanece ligado ao agressor. Ao combinar isso com a aliança no dedo mindinho, observada nas capturas cristalinas do FBI, uma identidade bastante distinta começa a se materializar, não representando um fantasma da elite global, mas apontando para um comerciante regional que poderia ter antecedentes criminais ou um histórico de violência no Arizona. No entanto, a pergunta persiste: por que a captura ainda não ocorreu, considerando que esses detalhes continuam tão evidentes? É exatamente aqui que o desastre genético resultante da mistura se transforma em uma barricada. O comandante Nanos confessou que, como vários indivíduos entraram em contato com texturas idênticas, a maçaneta da entrada, a cerca, a manopla abandonada, as assinaturas genéticas se fundiram em uma combinação complexa. É como tentar monitorar 3 pessoas gritando simultaneamente enquanto se busca isolar um único tom.
Na ausência de um espécime genético intacto, os detalhes do membro esquerdo e a faixa no dedo mínimo permanecem, por ora, como indícios circunstanciais. O FB supostamente defende o sequenciamento paralelo extensivo para fragmentar essas amostras. No entanto, cada amanhecer que eles dedicam dentro da instalação é um amanhecer em que Nancy permanece desaparecida. Além disso, não podemos ignorar o silêncio arrepiante que emana dos perpetradores. Normalmente, em sequestros de grande repercussão, há algum erro, um rastreamento de rede móvel, uma transação financeira ou um encontro casual com um pedestre perto de um posto de gasolina. No entanto, essa equipe permanece misteriosa desde que o carro de gravação de rua desapareceu em meio ao crepúsculo árido. O fato de a frequência de transmissão de Nova York ter evaporado às 2h28 da manhã indica que eles podem ter usado um bloqueador de frequência ou uma cabine isolada, instrumentos raramente encontrados na posse de um ladrão comum. Estamos diante de um sindicato que compreendeu as fragilidades biológicas de Nova York e soube exatamente como usá-las como arma para obter vantagem. A sincronização entre o sentinela da entrada, o técnico da escada e o operador de evacuação comprova que Nancy Guthrie não foi simplesmente sequestrada. Ela foi removida clinicamente. Tudo isso nos leva a uma única e aterradora conclusão. Nancy Guthrie foi vítima de um ataque premeditado e direcionado. Ao analisarmos as imagens da sentinela na entrada do prédio, a precisão do observador sem máscara e a rápida remoção documentada na gravação da rua, a narrativa de um crime aleatório desmorona completamente. Isso constituiu uma operação. Desde o desmantelamento físico das lentes suspensas até a sincronização calculada do término da frequência do implante às 2h28 da manhã, cada manobra foi planejada para permanecer a um passo da área de atuação do xerife do condado de Puma. A pergunta mais assustadora permanece: por que Nancy foi alvo? Como ex-executiva de um órgão regulador, ela tinha acesso a informações que muitas figuras influentes prefeririam manter em segredo. Ela estaria se preparando para dar o alarme. O fato de os sequestradores terem ignorado bens valiosos dentro da residência e se concentrado exclusivamente em sua remoção indica que Nancy representava o único objeto de valor. Apesar dos obstáculos genéticos complexos e da barreira de recuperação imposta às organizações civis mexicanas, a realidade permanece oculta nessas 3 gravações expostas. O homem com o trauma no membro inferior esquerdo e a anilha no dedo mínimo continua foragido e nunca agiu de forma independente. Com o prazo de 3 semanas se aproximando, a pressão sobre o comandante Chris Nanos e o FBI UA atinge níveis alarmantes. A população exige explicações e a recompensa pela captura de Nova York continua aumentando. Apresentamos as provas. Exibimos o vídeo revelado que a imprensa tradicional está ignorando e reunimos fragmentos de uma missão secreta de especialistas. No entanto, precisamos da sua ajuda para manter o mistério em aberto. Cada compartilhamento, cada visualização e cada resposta reforça a identidade de Nova York nas transmissões e pesa contra qualquer pessoa que esteja ocultando informações falsas. Você considera que o detalhe do membro esquerdo serve como mecanismo para desvendar o culpado? Ou você teoriza que a genética mista representa um esforço calculado para atrasar a investigação
A prova está nos pixels. Basta observar com atenção. Continuaremos monitorando cada canal e cada exposição para trazer a você a verdade que as autoridades escondem. Agradecemos por se juntar a nós nesta investigação.